Fala pessoal, fazer essa questão do CBM, Distrito Federal aí, questão bem legalzinha. Ele diz o seguinte: no piso de um elevador, deixa eu alterar a cor porque eu não gosto dessa cor. Aí vamos lá. No piso de um elevador, em repouso, encontra-se uma balança e sobre ela um objeto de massa desconhecida. Beleza. Verifica-se que o elevador, ao entrar em movimento de subida, com aceleração constante, informação importante, provoca um aumento de 5% no peso registrado na balança. Então, a altura atingida por esse elevador nos primeiros 6 segundos desse movimento é. Então, basicamente, né? Falou que tem uma balança dentro do elevador, né? Tem um peso em cima dessa balança, né? Até aí, então, tudo bem. Só que ele falou que quando esse elevador começou a subir, com uma aceleração constante, o peso que estava registrado na balança ele aumentou 5%. Por que será? Né? Vou mostrar isso aqui e ele pergunta depois qual que é a altura atingida por esse elevador nos 6 primeiros segundos. Bom, para mim achar qual que é a altura que o elevador atingiu, né, eu tenho que achar essa aceleração aqui, né? Porque é um movimento uniformemente variado, com aceleração constante, o elevador partindo do repouso, beleza? E eu vou ter que achar o tanto que ele andou nesses 6 primeiros segundos. Beleza, show de bola. Só que o que, que acontece, né? Por que, que essa massa aumentou 5% quando o elevador começou a subir? Bom, vamos analisar aqui, né? Eu desenhei dois desenhos. Esse primeiro desenho aqui é quando o elevador está parado. Tá? Então, vou colocar aqui o elevador parado. Parado. Tá? Então, considerei que o elevador está parado. Né? E no segundo caso aqui, né, o elevador está em movimento. Movimento. Né? Como foi que o elevador está subindo, né? Então, a gente sabe que, né, a aceleração ela vai estar para cima, então. Opa, a aceleração está para cima aqui. Very good. Very good. Vou chamar aqui de aceleração A. Beleza? Aceleração A. Show de bola. Então, a aceleração resultante, né, desse movimento está para cima porque o elevador está subindo. Vamos analisar aqui o primeiro caso, que é o caso dele parado. Então, vamos pegar aqui, né? Está aqui a balança, o elevador e está aqui um objeto qualquer. Vou falar aqui que esse objeto, tá? Ele tem uma massa mzinho, beleza? Só para falar que a massa dele é mzinho. Vamos pegar esse objeto, né? Essa caixa aí, vamos fazer o diagrama de forças nele, né? Para a gente entender. O que, que acontece? Qual que é a força que a gente vai ter nele aqui, ó? Bom, você concorda que quando ele está parado, né? Eu vou ter aqui uma força peso para baixo, beleza? Então ele vai ter aqui uma força peso para baixo, certo? Peso para baixo. Mas quais forças que eu vou ter aqui? Ó? Você concorda que esse objeto que está na balança, ele vai fazer uma força na balança. Consequentemente, a balança faz uma força nele, né? Que é o de contatos de superfície, né? Que eu vou chamar aqui de uma força normal. Força normal. Beleza? Força normal. Vou chamar aqui de N, né? Normal. Né? E o que às vezes, né? Pode parecer estranho, né, mas na verdade não é. É que essa normal aqui, ela é justamente, né, a que aparece lá, lá no registro da balança. Por quê? Porque se a gente faz por exemplo, se eu subir na balança, eu vou fazer uma força na balança. Beleza? Ou seja, essa força que vai aparecer lá na balança. Só que essa mesma força que eu estou fazendo na balança, a balança faz em mim. Né? Ou seja, é o que vai registrar. Né? Mas enfim, isso que não importa. Bom, o que, que a gente tem aqui nesse primeiro momento? Perceba que o elevador está parado, então quer dizer que essa força normal aqui, ó, ela é igual ao peso. Então, nesse primeiro momento, a normal ela é igual ao peso. Show de bola. Então, no primeiro momento, normal igual ao peso. Show. Beleza? E aí a gente pode colocar que a normal
ela nada mais é do que a massa vezes o que? A gravidade. Beleza? É justamente o que a balança registra, né? É o seu peso ali. Fechou? Muito bem. Agora vamos analisar o elevador em movimento. O que acontece, né? Eu vou pegar aqui a mesma caixa aqui, né? O mesmo objetozinho que a gente estava analisando, e vamos analisar as forças lá, né? Na verdade, podia ter copiado esse aqui, né? Vou copiar isso aqui. Copiei isso aqui. É as mesmas forças, né? Não vai mudar nada. Só que só vai mudar uma coisa. O que vai mudar? Bom, eu tenho uma aceleração que é para cima. Então quer dizer que a minha força resultante é a que vai prevalecer, a que está para cima. Então aqui agora, a normal, ela já é maior que o peso. Por quê? Porque a minha resultante é para cima. Esse camarada aqui está subindo. Né? Aqui agora a gente não está numa situação em que está tudo parado. Não. Então quer dizer que n é maior, então n menos p. Então n menos p é igual a massa daquele objeto vezes a aceleração que está empregada sobre ele, que é o azinho ali. Né? Beleza? N menos P. Ou seja, né? Quem que é o P? O P nada mais é do que a massa vezes a gravidade. É igual a massa vezes a aceleração. Vou passar para o lado de lá. Normal é igual massa vezes A mais massa vezes a gravidade. Massa vezes a gravidade. Beleza? Então, a normal é igual. Se a gente colocar aqui em evidência o M, ó, M vezes A mais G. A mais G. E é aqui que é o pulo do gato. Por quê? Porque, igual eu falei, essa força normal aqui é a que vai registrar na balança. Né? Porque eu faço uma força na balança e a balança faz uma força em mim. Ou seja, é reação, reação. Então, essa normal aqui, ó, é basicamente, né, aquela que aparece na balança. Perceba que quando ele está parado, a normal nada mais é do que a massa vezes a gravidade, só isso. Só que quando o elevador ele está andando, a normal não é só a massa vezes a gravidade. A normal é a massa vezes a aceleração mais a gravidade. E é por isso que você tem aquela ideia de que o seu peso está maior. Né? A balança vai registrar um peso a mais. Tá? Porque aqui você está meio que somando essas duas acelerações, tanto a do elevador quanto a da gravidade. Beleza? E como que eu continuo aqui para me achar a gravidade? Aí ele falou ó, que teve um aumento de 5% no peso registrado da balança. Então esse peso, né? Então esse peso que é igual ao normal que está aqui, ó, a normal não é igual ao peso, é meio que quando eu estou subindo, tem um aumento de 5% nisso aqui, ó, nessa normal, que é igual ao peso. Beleza? Então aqui, ó, quem que é a normal? É o peso, só que um aumento de 5%. Então é M vezes G. Né? Aumento de 5% é o que? A mesma coisa de multiplicar por 105. Que é a mesma coisa de 1,05. 1,05. Né? Isso é igual a M vezes A da MA. E M vezes G, né? Mais MG aqui. Mais MG. Na verdade, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou cortar o M. Vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. Aqui é igual a M. Então, o que acontece? Perceba que aqui a gente tem M. Aqui a gente tem M. Muito bem. G ele deu que é 10. Lá no exercício. Vezes 1,05. É igual a A mais G.
que é 10, né? Então, ou seja, aqui vai dar 10 vezes 1,05, isso aqui dá 10,5, né? É igual a A mais 10. Então, basicamente, o A, ele nada mais é, ó, 10,5 menos esse 10 que vai vir para cá, então a aceleração é de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, basicamente, é isso que acontece, né? Então, essa é a aceleração. E é justamente o que eu precisava para achar o quanto que esse elevador vai andar. Beleza? Então, a altura atingida, né? Qual que é a altura atingida? E a gente vai lembrar. Né? Outra informação importante que a gente tem que analisar aqui, né? A gravidade ela está para baixo. Beleza? A gravidade ela está para baixo. Muito bem. Show de bola. A gravidade está para baixo, esqueci de colocar a hora aqui. Mas quando está subindo, é meio que ela soma, né? É doideira isso aí. Mas enfim, vamos continuar aqui. Vamos agora achar o quanto que ele subiu, né? Ó, eu sei qual que é a velocidade inicial, que é 0. Né? Essa informação que eu tenho. Então, pô, eu não vou usar V igual a V0, mas aceleração vezes o tempo. Primeiro que não tem ΔS, ele está querendo ΔS. Então, eu vou usar que era S é igual a S0 mais V0t mais aceleração sobre 2t². Então, o que acontece? Qual que é a minha posição final? É o tanto que ele vai subir. Estou considerando que ele está partindo do solo, então a posição inicial é 0. Então, o que é 0? Velocidade inicial também é 0, né? Saindo do repouso, 0 também. A aceleração é 0,5 dividido por 2. Vamos colocar aqui 0,5 dividido por 2. Né? Como o movimento está acelerado, né? Só que constante, vezes o t², ele quer saber, ó, depois de 6 segundos. Então, 6 ao quadrado, isso aqui é 36. Então, essa é igual a 5 vezes 6 dá 30,3. 5 vezes 3 dá 15. Mais 3 dá 18. Uma vírgula ali. Né? Tem que ter uma vírgula aqui. Então, aqui é a mesma coisa de 18 dividido por 2. Então, pela lógica, esse S aí, 18 dividido por 2, isso aqui dá 9 metros. Então, quer dizer que ele vai subir aí, ó. Então, o elevador ele vai subir em 9 metros, tá? Nesse intervalo aí. Então, logo o gabarito aí é letra B de bola, né? Fechou? Então, interessante, né? Então, quando o elevador está subindo, se você colocar uma balança lá, meio que você vai ter um aumento no registro, né? Então, gabarito aí 9 metros que ele vai subir. Gabarito letra B. Valeu, gente.